Olha, hoje eu tô aqui no aeroporto, nem ia gravar vídeo agora, mas foi bombástico o que acabou de acontecer na CPI. Por quê? Porque o Fábio Weingarten, ele entregou o governo Bolsonaro, foi isso que o Weingarten fez. O Weingarten, no discurso, ele é muito bolsonarista, mas nas ações, ele fez o depoimento mais bombástico até o momento. Por quê? Porque ele foi o primeiro que falou uma coisa objetiva que a CPI queria escutar, que é o quê? Que o Bolsonaro tem culpa na não compra das vacinas. O Weingarten confirmou que ele recebeu em 9 de novembro, ou seja, 9 de novembro de 2020, ele recebeu um e-mail da diretoria da Pfizer pedindo a ele que intercedesse junto ao governo Bolsonaro para ajudar na compra das vacinas. E ele confirmou que no começo de setembro, 12 de setembro, a Pfizer já tinha enviado um e-mail ao Jair Bolsonaro, ao Mourão, vice-presidente, ao Paulo Guedes, ao Braga Neto, ministro da Casa Civil, e ao Pazuello, ou seja, o presidente, o vice e 3 ministros, eles 5 no total, eles receberam cartas da Pfizer em que a Pfizer oferecia 70 milhões de doses da vacina e foram prontamente ignorados até novembro, quando, olha só o nível que chegou o Brasil, quando o dono da Rede TV, né, o empresário dono da Rede TV, como a esposa dele trabalha na Pfizer, ela intercedeu junto ao dono da Rede TV e ele falou com o Fábio Weingarten, que era o chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, ou seja, por trabalhar com comunicação, tinha contato com redes de TV, ele falou com o Weingarten, falou, ó, tenta interceder ali na compra da vacina da Pfizer, porque se depender do governo Bolsonaro, não sai. Quando o Weingarten fala isso, ele está incriminando o Bolsonaro. A fala do Weingarten foi, ele começou o depoimento respondendo, ou não respondendo, questões do Renan Calheiros, mentindo muito. Ele mentiu várias vezes, são mentiras que são facilmente desmentidas, mas no momento em que o Randolph Rodrigues começou a fazer perguntas a ele, e veja bem, o Weingarten já tem um relacionamento com o Randolph Rodrigues, não de amizade nem nada, mas em fevereiro ele contactou o Randolph Rodrigues e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para tentar interceder junto ao governo Bolsonaro para que a vacina fosse comprada. Então por isso eles acabaram falando. Quando o Randolph Rodrigues começou a fazer perguntas a ele começou a entregar o jogo. E aí ele entregou completamente o governo Bolsonaro. Está comprovado, é a maior bomba da CPI, está comprovado que o governo Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas da Pfizer. Mais do que isso, desde o primeiro contato que o Weingarten diz ter acesso, diz ter certeza, que foi em 12 de setembro, até o momento em que o governo Bolsonaro editou uma medida provisória, que precisava disso, editou uma medida provisória de 20 bilhões de reais destinando esse dinheiro à compra de vacinas, passaram-se 6 meses. Quer dizer, esse é o tempo que o governo Bolsonaro demorou para comprar as vacinas da Pfizer que tinham sido oferecidas. Mais do que isso, os senadores bolsonaristas ficaram desesperados. Ciro Nogueira ficou desesperado, Ciro Nogueira falou que não podia, o Bolsonaro não tinha como comprar a vacina da Pfizer porque juridicamente ele não podia, ele não tinha verba e ele precisava de alguma lei, alguma coisa assim, permitindo que ele comprasse a vacina. Só que aí tem um problema. Para comprar vacina, precisava de uma medida provisória. Sabe quem edita a medida provisória? Comenta aí. Quem você acha que edita medidas provisórias no Brasil? E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal. Quem edita? O Bolsonaro. Se ele não editou uma medida provisória entre setembro até o final de fevereiro, foi porque ele, Bolsonaro, ou pessoas do governo Bolsonaro que são escolhidas por ele, não quiseram. Então o Weingarten, mesmo ele com um discurso 100% bolsonarista, ele entregou o Bolsonaro na coisa mais importante. O pior é que essa gente é tão burra. O governo Bolsonaro é tão burro que é capaz deles nem terem percebido. Tanto é que no final, olha, o final da sessão foi bombástico. Teve quebra-pau, teve tudo. No começo da sessão, para você ter uma ideia, se você não assistiu, no começo da sessão, o Renan Calheiros, que é o relator, fazia perguntas ao Weingarten, e tanto ele como o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, ameaçaram a prisão do Weingarten. O Omar Aziz tem um momento que ele até falou, olha, eu não sei onde você quer chegar, o que você está preparando lá na frente, quem que você acha que vai te ajudar, mas não. Hoje você está com o poder do seu lado, amanhã você não vai estar, talvez não esteja, e vai ficar feio para você, é melhor você falar a verdade. Teve um momento, às 11 da manhã, 11 e pouco da manhã, não foi 11 em ponto,
em que o Omar Aziz, o presidente, ele parou a sessão da CPI por 10 minutos para que o advogado do Weingarten o instruísse a não mentir. Fala, olha, eu vou parar aqui, ele falou, vou parar a sessão por 10 minutos para que o advogado explique que ele não pode mentir porque ele vai ser preso. E se não for preso hoje, vai ser preso lá na frente. Não falou com essas palavras, mas falou. Aí tá. Aí, em determinado momento, perguntaram do Weingarten, e isso foi muito perguntado da entrevista que ele deu na Veja. Por quê? Aquela entrevista, quem acompanha aqui o canal faz tempo, eu falei muito sobre isso, foi uma bomba, e que o Weingarten colocava toda a culpa de tudo em cima do Pazuello. E hoje esperava-se que o Weingarten ia fazer o mesmo, ele ia colocar a culpa de tudo no Pazuello, mas não. Tem algum acordo que o Weingarten fez com os Bolsonaro nessa semana. Ele foi lá para tentar salvar o Pazuello, salvar o Bolsonaro, para enrolar. Ele foi lá, igual o Queiroga, igual o presidente da Anvisa, ele foi lá para enrolar. Só que ele esqueceu. Você tem um problema muito grande em ele lá para enrolar. Primeiro, que os senadores não são tontos e perceberam. E segundo, que ele falou coisas na entrevista que ele teria que desmentir hoje se ele quisesse enrolar. E aí ele desmentiu. Por exemplo, a capa da revista Veja era aspas, a foto do Weingarten, aspas, houve incompetência. Dá um Google depois do vídeo, põe lá, capa Veja Weingarten. E você vai ver, Weingarten escreve com J. Capa Veja Weingarten. Você vai ver lá a fotinho dele e escrito, houve incompetência. Aí você sabe o que o Weingarten falou hoje? Que não. Ele disse que nunca disse que tinha havido incompetência no governo Bolsonaro ou do Ministério da Saúde ou de ninguém. E que isso é coisa do jornalista. Só que aí teve um problema. A CPI falou, vamos requisitar os áudios da Veja, da entrevista, para ver se o senhor mentiu ou não. E aí o que aconteceu? Nem precisou, porque a Veja tornou os áudios públicos. E os senadores tocaram o áudio no meio da CPI e mostraram, ó, ele mentiu. Ele falando exatamente, ó, houve incompetência no Ministério da Saúde. E aí ficou caracterizada a mentira. Só que tem um problemão pro Weingarten. Mentir é crime. Mentir em CPI é crime e poderia ser dada a voz de prisão para ele no exato momento. Só que aí tem um problema. Tem um problema político em prender o Weingarten e eu tenho que explicar isso para muita gente porque eu tenho certeza que você deve estar falando, Thiago, não prenderam o Weingarten, como é que não prenderam o Weingarten? Deveria ter sido preso, mentir em CPI é crime. Olha, se você acompanha o canal, você sabe que não tem ninguém mais do que eu que queira ver essa corte assassina toda presa, todos eles enjaulados para sempre, que joguem a chave fora. Mas prender o Weingarten ia ser um erro da CPI. Por quê? Porque você vai prender alguém porque ele mentiu numa entrevista sobre se houve incompetência ou não, quando na verdade está mais do que provado e comprovado que houve incompetência. Assim, é uma mentira boba. Não é que ele está mentindo sobre uma coisa importantíssima. Não, é uma mentira boba que facilmente comprovável. Você prender isso ia dar muito gás para a narrativa do bolsonarismo de que a CPI era um tribunal de inquisição, de que a CPI quer só prender os bolsonaristas e tudo mais. Então, o senador Renan Calheiros pediu a prisão do Weingarten. O senador Fabiano Contarato, que é do partido Rede, mas que tá para mudar para o PT, se encontrou com Lula na semana passada, ele também pediu a prisão do Weingarten. E vamos lembrar, o Fabiano Contarato foi delegado por mais de 10 anos. Ele até falou na CPI, olha, eu já inquiri, ou seja, já interrogou. Ele falou, já inquiri centenas de suspeitos, centenas de pessoas. Eu sei quando alguém está mentindo, quando não está, e eu sei a lei como se fosse a palma da minha mão. Ele mentiu no Código Penal, ele tem que ser preso, e pediu a prisão dele, tudo mais. Aí começou uma confusão. O Omar Aziz, presidente da CPI, ele quis colocar panos quentes exatamente para que o bolsonarismo não use essa narrativa, porque imagina, se você prende o Weingarten hoje, o Bolsonaro vai usar ele usaria todas as forças que ele tem para que o Pazuello não vá depor. Por quê? Porque você prendendo o Weingarten, você sabe que o Pazuello, qual a chance do Pazuello não ser preso? Zero. É zero. A chance do Pazuello sair livre se o Weingarten fosse preso hoje é zero. E o Pazuello, ele ia fugir, ele ia fazer o que fosse para não depor. O Pazuello vai entrar com habeas corpus no STF, impetrado pela Advocacia Geral da União do Bolsonaro. Eles estão tentando de tudo. É desespero total. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o Weingarten entregou o Bolsonaro. O Omar Aziz, quando ele colocou panos quentes na coisa, ele deu uma dica que ninguém percebeu na esquerda. Às vezes eu fico pensando, pô, eu fui o único que percebeu. Igual ontem, quando logo que a Polícia Federal falou, a Polícia Federal pediu ao STF para investigar o Dias Toffoli. Todo mundo, eu vi vários canais.
olha, isso é coisa do Bolsonaro, o Bolsonaro. Eu falei, gente, é coisa da Lava Jato. O bolsonarismo nem deve estar sabendo disso. Aí depois saiu a notícia que a cúpula da Polícia Federal não sabia disso e vai retalhar o delegado que pediu a investigação do Dias Toffoli. Quer dizer, eu falei, falei que era coisa da Lava Jato. Isso, de novo, tá todo mundo agindo com paixão e pensando, temos que prender, temos que prender, temos que prender. O Omar Aziz não, ele agiu com estratégia. Ele falou, olha, eu sou contra prender o Weingarten porque ele deu aqui a informação mais relevante da CPI, a informação mais importante, a maior bomba até o momento é o quê? O Bolsonaro não apenas não quis comprar vacina, o Bolsonaro demorou na cronologia do Weingarten, quer dizer, nas datas que ele deu, o Bolsonaro demorou 6 meses para comprar a vacina da Pfizer. Só que tem um problema. Amanhã vai depor o presidente da Pfizer, que vai mostrar que não foram 6 meses, foram 9. 6 meses já é crime. E até então a CPI não tinha uma testemunha bolsonarista dizendo isso. Tinha o Mandetta que odeia o Bolsonaro, Nelson Tait que foi demitido, outro, alguns falando muitas bombas, mas aí você tem um cara que era parte do governo Bolsonaro, um cara que fez o discurso contra o isolamento social, tem várias, é só você pegar, vai no Twitter da Secom, começa a ver posts de 3 meses atrás, quando o Weingarten ainda era o chefe da Secom, e você vai ver contra o isolamento, contra a vacina, contra a máscara, tem vários crimes dele. Ele vai responder, ele vai ser preso. Não tenha dúvidas de que ele vai ficar muitos anos preso. Weingarten, Pazuello, esses todos. Só que prendê-lo agora seria ruim. Quando o Omar Aziz falou, eu não vou te prender porque você deu a informação mais importante da CPI até agora e essa CPI não vai ser um tribunal, enfim, ele quer tirar a narrativa dos bolsonaristas, ele tá dando uma dica pro Pazuello, uma dica importantíssima, que é nós que queremos ver o Weingarten preso, você que eu tenho certeza que queria ver o Weingarten algemado hoje, queria ou não queria? Comenta aí, comenta. Eu queria, ou se queria, eu já tava pedindo a prisão. Vai no meu Twitter, você vai ver que eu já tava pedindo a prisão do Weingarten hoje, 10 da manhã, já tem tweet meu pedindo a prisão dele, eu queria, mas a estratégia fala, a estratégia, o que você faz... a emoção tem que ficar atrás e o pensamento, a razão tem que estar sempre na frente, a estratégia tem que estar na frente. A estratégia foi o seguinte, o Pazuello que tá com o dele na reta muito, tá borrado de medo. O Pazuello deve ter comprado muitas fraldas hoje, que olha, tá muito ruim, tá se borrando de medo. O Pazuello deve ter entendido o recado. O Weingarten não foi preso porque ele deu à CPI a informação mais importante que a CPI conseguiu até agora. Será que o Pazuello vai ser preso ou não? Se ele entregar informações mais importantes ainda, não será. Mas se não entregar nada, não tenha dúvidas, o Pazuello vai acabar preso. É por isso o desespero. É por isso que foi lá o Flávio Bolsonaro, no final da sessão. A sessão foi suspensa porque tinha a sessão do Senado. O Flávio Bolsonaro foi lá, chamou o Renan Calheiros de vagabundo, falou um monte de coisa. Por quê? Desespero. Desespero é o seguinte, o Flávio Bolsonaro foi lá, xingou o Renan Calheiros, primeiro porque ele está desesperado, e segundo, porque ele sabe que isso cria um factóide. Muita gente vai ficar falando, o Flávio xingou o Renan Calheiros, o Flávio xingou o Renan Calheiros, não dá nada pra ele. Ele não vai ser caçado por isso, nem adianta pedir, que a gente sabe que não vai ser, porque não tem maioria pra isso. Não tem. Quando eu falo que a esquerda tem que ter maioria em eleição, é por isso. Pra que um senador bandido desse seja preso, como o Flávio Bolsonaro. Mas, quando ele xinga o Renan Calheiros, muita gente... Você vai ver, vai em canais de esquerda, você vai ver que vai ter canal que vai fazer vídeo só sobre isso, sobre o xingamento do Flávio ao Renan Calheiros. Vai no Twitter, no Facebook, no Instagram mesmo, nos Instagrams de política, né? Você vai ver que tem muita gente só falando sobre esse xingamento. Por quê? Porque ele desvia o foco da parte principal, que é o Weingarten confirmou que o governo Bolsonaro demorou no mínimo 6 meses para comprar a vacina da Pfizer e que foi o presidente da Rede TV quem o contactou porque a coisa estava tão ruim entre o contato da Pfizer com o governo Bolsonaro que a esposa dele, que trabalha na Pfizer, numa diretoria da Pfizer, falou com ele e ele falou com o Fábio Weingarten. E aí, pra você ter ideia, o Fábio Weingarten até falou, no dia 22 de fevereiro ele falou com o Rodrigo Pacheco e com o Randolfo Rodrigues, e aí eles conseguiram, veja bem, eles conseguiram lá, o Pacheco e o Randolfo Rodrigues, convencer o governo Bolsonaro só em fevereiro, 6 meses depois. Eles conseguiram convencer o governo Bolsonaro a editar uma medida provisória, separando 20 bilhões para comprar a vacina. E aí o governo Bolsonaro comprou 100 milhões de doses da vacina. Isso foi fechado em março, com 9 meses de atraso da cronologia, que todo mundo sabe que foi em junho que a Pfizer confirmou que mandou o primeiro contato ao Bolsonaro, ou com 6 meses de atraso do que aí
na CPI, o que está no relatório final é o que vale até o momento. Veja bem, até o momento vale o quê? 6 meses de atraso do que falou a testemunha Fábio Weingarten. Amanhã teremos outra testemunha, que é o presidente da Pfizer, então vamos ver que vai ter bomba, vai ter problema, o governo está desesperado. Hoje o Bolsonaro já falou que vai ter voto impresso sim, que não sei o quê, que só Deus o tira da presidência. Isso é desespero. Se você está no seu cargo e você não está para cair, eu não sei. Se você tem um trabalho, eu não sei, você que está assistindo, tem milhares de pessoas assistindo, qual é o seu trabalho? Aí você pensa, você precisa no seu emprego ficar se afirmando que ninguém te derruba? Não. Por quê? Porque você não está com risco de alguém te derrubar. A não ser que você esteja. Mas se você tiver com risco de alguém te derrubar, o que você fala? Você fala para os mais próximos, não, ninguém me derruba, eu vou me segurar aqui. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Ninguém me derruba, só Deus me tira daqui. Por quê? Que coisa tá feia. Tá muito, muito feia. E vamos falar aqui, tivemos nessa CPI quantos depoimentos até agora? Esse foi o 7º depoimento, 7º só. Já teremos mais. E daqui uma semana será Pazuello na cadeira que está o Fábio Weingarten. E um dia antes do Pazuello teremos o Ernesto Araújo. Vai ser bomba. Vou só lembrar uma coisa. O dia que o Ernesto Araújo foi falar no Senado, com todos os senadores, ele foi massacrado. O único senador que apareceu lá para defendê-lo não foi nem o Flávio Bolsonaro, foi um outro senador bolsonarista. Para você ter ideia do desespero que será o depoimento do Ernesto Araújo um dia antes do Pazuello. E antes disso teremos o pessoal da Pfizer e depois, vai ter bomba. Vai ter muita bomba nessa CPI. Tá difícil a situação para o governo. Vamos ver. Estão aparecendo as provas de tudo e vamos continuar indo para cima deles. Se você quiser ajudar a derrubar esses assassinos, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos continuar indo para cima deles. Falou!